Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros e queridos, estimados ouvintes desse humilde podcast, o Inspirando Cast. Semana de muitas reflexões, né, Rafa? Semana de muitos pensamentos e muitas pesquisas também, né, Rafa? Decidimos, então, ir buscar aí essa inspiração na inspiração da hospitalidade, do carinho e do amor. Engraçado que nesse domingo a matéria do Fantástico trazia um pouco da hostilidade também da mesma raiz, hospitalidade, a hostilidade com estrangeiros na Irlanda, né, e estrangeiros que fazem entrega via bicicleta, delivery, e que recentemente estão sendo atacados e hostilizados ali na região da Irlanda. É engraçado isso porque de tempos em tempos esse processo do receber o estrangeiro e do cuidado com o outro, com o diferente, se repete. Essa manhã até tivemos uma troca ali de mensagens, eu com o mestre Milito, sobre esse processo. Talvez tivéssemos em algum momento fragilizados e com medo do outro, de não compreensão do outro, começamos então a atacá-lo e a querer destruí-lo e não mais a receber o estrangeiro, né? Em algum momento esse medo se transforma em hostilidade, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, e nesse episódio o Rafa traz para a gente uma reflexão importante do filósofo, teólogo e estudioso Leonardo Boff. Para quem quiser depois pesquisar, faz uma pesquisa aí, acho que vale a pena. Rafa traz um artigo bacana e que compartilha com a gente. Escute aí. E no dia de hoje, a gente fala um pouco do que escreve Leonardo Boff num artigo publicado pelo Correio do Brasil em 2015, que é um tema da hospitalidade, onde diz que o direito de todos e dever para todos, né? Então, se queremos uma paz perene e não apenas uma trégua ou uma pacificação momentânea, devemos viver a hospitalidade universal e respeitar os direitos universais. Isso é um artigo muito interessante que a gente vai narrar aqui com os principais pontos, né, onde fala muito da questão mundial dos refugiados, né, que nos recoloca sempre de novo o imperativo ético da hospitalidade, né, tanto no nível internacional como também no nível nacional, né. Há migração de povos, como nos tempos da decadência do Império Romano, né, são milhões que buscam novas pátrias para sobreviver ou simplesmente fugir de guerras e encontrar um mínimo de paz. E para fechar essa leitura, né, da hospitalidade, direito de todos, dever para todos, a gente diz que se a boa vontade é assim tão decisiva, então urge suscitar em todos. Todos têm o dever de hospedar o direito de ser hospedados, porque vivemos na mesma casa em comum. Não é isso, LG? E Immanuel Kant, né, falecido em 1804, viu claramente a imbricação entre direitos e deveres humanos e a hospitalidade para a construção daquilo que a gente chama de paz perpétua, né? A hospitalidade é um direito de todos e um dever para todos. E Kant propõe a República Mundial, né, fundada no direito da cidadania mundial, e tem como primeira característica a hospitalidade geral.
E por que exatamente a hospitalidade, né? O próprio filósofo responde, né? Porque todos os seres humanos estão sobre o planeta Terra e todos, né, sem exceção, têm o direito de estar nele e visitar os seus lugares e visitar também os povos que o habitam, né? A Terra pertence comunitariamente a todos. Isso é muito bonito de ler, muito bonito de ouvir. Esta cidadania, materializada pela hospitalidade geral, se rege pelo direito e jamais pela violência, né? Então Kant postula a desmontagem de todos os aparatos bélicos e a supressão de todos os exércitos, assim como o faz modernamente a Carta da Terra. Porque enquanto existiram tais meios de violência, continuam as ameaças dos fortes sobre os fracos, né? E as tensões entre os estados, minando as bases de uma paz duradoura. E em seguida a gente fala da comunidade dos povos, né? O império de direito e a difusão da hospitalidade generalizada devem criar uma cultura dos direitos que penetra as mentes e os corações de todos os cidadãos mundializados, gerando de fato, né, essa comunidade dos povos, que pode crescer tanto em sua consciência que a violação de um direito no lugar é sentida em todos os lugares, né? E coisa que mais tarde se repete por sua conta Ernesto Che Guevara, né? Então, tanta é a solidariedade e o espírito de hospitalidade que o sofrimento de um é o sofrimento de todos e, consequentemente, o avanço de um é o avanço de todos. Né? Tanto que parece o Papa Francisco falando dos seres humanos como seres de relação e que participam das dores dos outros. E um trecho que me toca muito é aquela frase, né? Se queremos uma paz perene e não apenas uma trégua ou uma pacificação momentânea, devemos viver a hospitalidade universal e respeitar os direitos universais. Veja como isso soa lindo, né? A paz, segundo Kant, resulta da vigência do direito, né? Da cooperação juridicamente ordenada e institucionalizada entre todos os estados e povos, né? Os direitos são para ele a menina dos olhos de Deus, né? Ou ainda o mais sagrado que Deus colocou da terra, né? O respeito aos direitos faz nascer uma comunidade de paz que põe um fim definitivo ao infame beligerar. Nos tempos atuais, foi Derrida que retomou a questão da hospitalidade em Paris, em 1977, conferindo-lhe o caráter incondicional para todos, né? Mas foi ainda Kant que deu a melhor fundamentação disso, né? Traduzindo o difícil linguajar, a boa vontade é o único bem que é somente bom e ao qual não cabe nenhuma restrição. A boa vontade ou é só boa ou então não é boa vontade. Se ela carrega suspeitas, logo não é boa. Então ela supõe total abertura do outro ao outro e a confiança incondicional. Isso é factível para os seres humanos. Se não nos revestirmos dessa boa vontade, não vamos encontrar nunca uma saída para essa desesperadora crise social que dilacera as sociedades periféricas, né, e os milhões de refugiados que se dirigem à Europa. A boa vontade é a última tábua de salvação que nos resta, né? A situação mundial é uma calamidade. Não há ninguém, nem Papa Francisco, nem Dalai Lama, nem as elites intelectuais e morais que forneçam uma chave de encaminhamento global. A gente depende unicamente da nossa boa vontade, né? Vale recordar o que escreveu Dostoiévski naquela narrativa fantástica, né? O Sonho de um Homem Ridículo, de 1877, que diz assim: se todos quisessem de fato, tudo mudaria sobre a Terra no momento. Isso é lindo. E o Brasil reproduz em miniatura, a dramaticidade mundial, né? Grande parte das nossas elites nunca pensou numa solução para o Brasil como um todo, mas somente para si, né? Então elas estão mais empenhadas em defender os seus privilégios que garantir direito para todos.
contrariamente à maior parte do povo brasileiro que mostrou imensa boa vontade, boa parte das elites se nega a saldar, vamos dizer assim, a hipoteca de boa vontade que deve ao país. Que demais, né? Que demais esse texto esse artigo do Boff, né? É muito legal a reflexão que o Rafa traz, muito legal a reflexão que esse texto traz, ainda mais nesse momento, mas realmente um texto atemporal, basicamente, né? A gente fala de um texto que pode ser tratado em qualquer momento, em qualquer questão do que decorre a hospitalidade e o processo hospitaleiro, também com várias referências aí de Kant, Dostoiévski, todos que de alguma maneira trataram esse processo da hospitalidade e do pensamento talvez de que esse local, né, esse planeta que habitamos já tenha nos recebido com tamanha hospitalidade, nos dando todos os seus frutos e energias e condições de sobrevivência humana, e que teríamos que de alguma forma retribuí-los. Aqui fica algumas reflexões bacanas. Eu adorei a questão da discussão forte e da frase, né? A boa vontade só é verdadeira se for realmente boa, né? Havendo dúvida na boa vontade, havendo dúvida no sentimento da hospitalidade, na entrega para o outro, ela deixa de ser hospitalidade, então ela não acontece. Então, de fato, percebemos que a hospitalidade ela acontece quando ela vem do coração, né? E para ter hospitalidade precisa ter coragem, né? Então, você precisa ter coragem para quebrar esse paradigma, precisa ter coragem para olhar para o outro com sentimento, precisa ter coragem para se despir de seus bloqueios e dos seus preconceitos. A hotelaria traz isso, né? Tratar o outro, cuidar do outro, e ainda mais desconhecidamente. Há outras questões que a gente pode trazer aqui, que a hospitalidade comercial não existe, né? Conversando com o Melita também isso acontece, discorremos um pouco sobre isso, de que a hospitalidade ela só ocorre quando ela é social, quando ela é verdadeira, sem nenhum tipo de troca, mas não há sempre vai haver algum tipo de troca nesse processo, né? Nunca vai ter uma troca, um doar por se doar. Sempre há uma doação na troca, né? Quando eu me dou para o outro, eu me abro para o outro, e aquilo me traz tamanha felicidade, né? Como a gente comentou, acho que no segundo episódio, falando um pouco de quando a gente recebe um obrigado de um cliente ou recebe um obrigado de um hóspede, agradecendo os nossos serviços, é como se, de fato, fôssemos preenchidos de uma alegria, uma satisfação enorme, tremenda, capaz de nos mover ainda mais no sentido da entrega máxima, né? Mas muito interessante o texto, Rafa, muito obrigado pela pesquisa, muito obrigado por trazer essa reflexão aqui para a gente. Queria que vocês comentassem, falassem qual é o pensamento de vocês sobre a hospitalidade, qual é o pensamento de vocês sobre esse processo de olhar para o outro, né? O quanto estamos preparados realmente para a hospitalidade, né? O quanto realmente exercemos a hospitalidade, o quanto olhamos para essa ação de fato como sendo a possível ação ou uma das poucas ações possíveis de salvar o mundo. Fiquem com Deus, um abraço, fui!